Eu só consigo fazer pra fazer tipo, muito direitinho e aí eu não consigo fazer aí eu não faço. Eu também, nossa. Quando eu começo a assistir, tipo, hoje o do Rock do Computador, eu comecei a achar tudo importante, eu pensei, se eu anotar, eu vou querer anotar tudo. Depois mostra ela dele, eu vou começar a anotar, mas foi aquela que tu faz na faixa, fazer um triângulo. Eu acho que aí já não precisa pensar, né? Não tem que falar. Mas aí ela tem um marca-texto que é fácil pra visualizar, tipo, da Cis. Tu já viu uma experiência de apaga? Ele apaga. Isso aí é química, né? Cara, ele apaga. Sim, depois eu já faço uma prática com vocês. Lara, onde é que tu comprou? Olha. Apaga. Nossa, só que depois, se tu quiser botar de novo no mesmo lugar, daí não dá. A gente vira apagou. Aí fica assim. Tem uma explicação. Eu vi na Vanguarda pra vender mais ou menos. Eu não sei se é na Vanguarda. Sabe aquela do lado na frente da Real, aquela loja bem cara, que tem cheio de... Como é que chama? É só coisa linda, cara. Eu acho que foi lá. É muito caro, né? Eu acho que foi lá. Eu acho que foi lá. Tem várias coisas. Amados do meu coração, página 17. Estamos indo pro penúltimo módulo. Vocês estão sabendo disso? A gente acaba muito já. Toda a primeira apostila de 200 páginas. E antes de ir pra segunda apostila, tu vai dar aqueles dois primeiros que tu falou? Ou isso é isso? Acho que é isso já, né? Isso é os dois que tu falou que tinha deixado? É isso? Isso. E aí? A gente traga um cronograma. Tu tá sem cronograma, Luiz? Tá, né? Acho que tô. A gente traga uma linha impressa. Então vocês têm que trazer as questões, toda do primeiro bloco, mais os cronogramas e para o resto da turminha tem que trazer o método de separação de misturas. Na minha apostila, página 17. Olha aqui. Então tá, nós estamos indo para o penúltimo módulo. Vou puxar a orelha de vocês se vocês não encarar pra caramba esse módulo, porque ele é um módulo mega importante, vai cair certo. Me preocupo, né? Não me estresse. Tá, e aí, turminha, nós vamos... Abram o celular de vocês e vamos na questão A. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Todos fizeram Enem ano passado, né? Para se obter... Não, calma que eu me perdi. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação, em uma estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Na católica, só para enfatizar para vocês, não é muito comum cair, tá? Acho que caiu uma vez. Aí tem que olhar as questões da católica que está disponível para vocês baixarem gratuitamente no link do Instagram. Só para chamar. Vamos lá. Coagulação. O que é coagular? Muito bem, também vocês estão por dentro, hein? Agrupa, aglutina. O sangue coagula? Sim, né? Qual é a letra B? Decantação. O que é decantar? Jogar pro fundo. Jogar, é assim, aí tu veio. É sobre isso. Joga pra fundo. Joga pro fundo. Pode anotar. Joga para o fundo. É Nunca vai esquecer. Nunca vamos. Letra C. Filtrar. Filtração. Essa é a clássica do café, né? Cafezinho. Não tem como esquecer. Letra D. Desinfecção. Desinfecção. O que é fazer uma desinfecção? Matar a bicharada, né? Mata os bichos. Ai, canetinha do mal. E a letra E? Fluoretação. Que é uma coisa que eu nem adoro falar da fluoretação. Em outros contextos, tá? Principalmente em outros contextos. Que é
o quê? Mata os bichos com flúor. Pra não coisar na rua. Pois é, eu não sei pra... Pra proteger meu dente. A única função do flúor é a função dos dentes mesmo ou tem outra? Os dentes. Não tem a ver com desinfecção. Faz uma camadinha no dente para o bicho não pegar. Isso. Tipo, não tem nenhum benefício pra... É só isso mesmo, é só por causa dos dentes. Agora eu vou explorar mais em detalhes. Queria ver isso com vocês, tá? Então aí ele quer separar, vamos à pergunta polêmica do Enem, qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Para aí que eu vou anotar. Qual é a etapa de retirada de grande parte, meu Deus, e aí? Eu ficaria entre a decantação ou a filtração. É o que o Brasil ficou. Eu só não entendo por que decantação tá retirando, se tá só meio que separando da minha cabeça. Na verdade, não retira, né? Aí vamos perguntar pra quem fez o Enem, né? Hoje eu tô bem morada. Olha aqui. Todo o Brasil ficou entre duas, B e C. Claro que teve os heróis que marcaram a E, marcaram a D, marcaram a A, mas aí são os heróis que não eram nem, né? Tava ali só para passeio. Ou coitado do herói, não deu nem tempo de resolver e falar e chutou. Tá? Então assim, ó, o que faz sentido? Não faz sentido eliminar a A, com certeza, porque não tem nada a ver. Faz sentido eliminar a D, porque a D está relacionada com a questão de matar os bichinhos, né? Matar os micro-organismos. E a E, pessoal, também faz sentido porque a fluoretação nada mais é que adicionar um flúor lá no final do processo da estação de tratamento de água, que a gente vai ver durante os nossos estudos. E aí o que vai acontecer? O flúor vai reagir com o esmalte do dente. E aí o flúor, ao reagir com o esmalte do dente, acho que de forma hidroxiapatita, ele vai tornar esse dente uma camada protetora mais resistente ao ataque ácido das bactérias que tem na nossa boca naturalmente, tá? Esse contexto de hidroxiapatita, flúor, é um contexto que é cobrado dentro desse universo aqui, da estação de tratamento de água, de equilíbrio químico, porque é uma reação que está em equilíbrio. Então, quando a gente estudar equilíbrio químico, vocês vão se deparar com esse cenário de novo. E também estequiometria, né? Poderia vir tranquilamente dentro de estequiometria, tá? Então, tem reações como essa da hidroxiapatita, que na católica também já caiu hidroxiapatita. Que tem a ver com a fluoretação. Que tem a ver com a fluoretação. Como é que é o nome? Hidroxiapatita. Eu tinha um post no Instagram sobre isso, só que eu acho que eu ocultei porque ficou feio. eu vou resgatar dos meus arquivados. Resgate e manda ali. Porque ele tem a reação, pelo menos está explicado bem detalhadamente, tá? E o que eu ia dizer pra vocês? Não sei, daqui a pouco vem. Tá, mas aí entre B e C, o que o Brasil marcou muito, né? O Brasil marcou mais de 50% das pessoas que fizeram o Enem ano passado, marcou a letra C, tá? Marcou filtração. Por quê? Porque ficou uma questão mal elaborada do meu ponto de vista. Essa é a minha crítica à banca que fez essa prova, tá? A essa questão em especial. Porque assim, ó, não tem como a gente interpretar que decantar é remover, né? Fica difícil pensar isso, né? Mas é o que o Enem queria que tu marcasse. Eu vou extrapolar aqui o que a banca pensou, tá? Mas já cheio de ressalva, porque me deixa desconfortável pensar como a banca, tá? Para deixar bem claro para vocês. De fato, a filtração, pessoal, nunca vai remover grande parte de nada, tá? A filtração é aquele grão finale que tu dá na estação de tratamento de água, na estação de tratamento de esgoto, na elaboração de vinhos, na elaboração de sucos. Tem que
material mais difícil, sabe aquele material bem pequenininho, aquele sólido bem pequenininho, que não foi removido nas etapas anteriores, que são etapas mais grosseiras e etapas que removem grande parte, aí tu vai tirar lá da filtração, tá? Por isso que não fazia sentido ser filtração. Uma filtração é diferente de eu, tipo, eu imagino que eu tô no café agora, mas é diferente de eu passar, tipo, uma peneira? Eu achava que era a mesma Eu ia coisa, perguntar mas isso agora, eu se penso assim, uma tela passou. grosseira, tipo assim, é filtração também. Não, de uma maneira geral, são processos parecidos, só que levam um nome diferente. Tá? A peneiração, ela vai estar muito focada em reduzir o tamanho de partícula e separar sólidos. Tá? Lá no processo de extração do ouro, vai fazendo, tu quer separar o ouro do grosso ali da terra, dos outros minérios, aí tu vai peneirar. Mas aí chama de filtração. Tá. São só nomes, entendeu? Mas tá mais para esse lado do que a filtração. A filtração, ela vai envolver líquido sólido, que é o caso da estação de tratamento de água e de esgoto, e pode também, embora fique mais difícil para nós visualizarmos, vocês usam, eu não sei se ainda usam, tá? Aspirador de pó em casa, alguém tem? Todos têm. Queria ter, não tem. Né? É que já tá tão tecnológica a coisa que tem aquele Eu negocinho, só né? tenho uma vassoura mesmo. Eu lá em casa. Coisa boa. Né? Só que assim, pessoal, o aspirador de pó tem filtro ali. E ali vocês têm o sólido com gás. Então tu separa, tem 2 estados físicos ali, sólido e gasoso, num processo de separação, num aspirador de pó, e tu tens a filtração envolvendo líquido sólido. Então dá para ir para essa linha. Quais são os estados físicos que eu tenho envolvido? Na filtração, são esses 2 cenários, líquido sólido, gás sólido, e na peneiração, o que me ocorre agora, quando tu tem sólidos ali para separar, na peneiração. Tá? Mais um tipo de sólido no caso. Bom, então não faz sentido. Aí, indo por eliminação, sobraria a decantação. Tá? O que acontece com a decantação? Tentando me colocar no lugar da banca, tá? De uma maneira forçada aí. A decantação, ela não é uma coisa que acontece sozinha na estação de tratamento de água, tá? Eu vou mandar um videozinho pra vocês do Iberê, que ele foi visitar com a esposa dele. Você sabe que a esposa do Iberê tá fazendo medicina? Eu não sabia. Tá. Nem sei Eu quem sou é. muito fã. Eu não sei quem é ela. Todo proficiência que se preste tem que assistir o canal do Mundo do Iberê. Senão a gente nem conversa com essa conversa, tá? O Iberê e a esposa dele, que estão há anos aí no mercado de trazer uma ciência mais didática, né? Principalmente pensando no pessoal que está na escola, eles foram visitar a estação de tratamento de água e ficou muito show, sabe? Porque eles acompanham processo por processo ali. E até o Iberê põe uma câmera, se eu não me engano, submersa na água ali, para mostrar os filtros. Porque o filtro não é um filtro, é um filtro que é várias coisas, né? Vai ter o cascalho, vai ter o areia fina, tudo isso a água vai passando da coisa mais fácil de passar até a mais difícil, de maior resistência, para realmente passar só a água lá no final e ficar todo o material particulado. Tá? É assim que é na estação de tratamento de água e de esgoto. Mas falando da decantação. A decantação, Tulinha, é uma etapa da estação de tratamento de água que ela vem acompanhada aí junto de outras coisas, tá? Inclusive da própria coagulação, tá? E coagulação com floculação. Então, nesse universo de etapas, de fato, tu vai remover, pensando num contexto que abrange tudo, coagulação, fluoretação, decantação, vai remover a grande parte dos sólidos, tá? Então, eu não sei se foi, eu não estou no lugar da pessoa que fez essa questão, para saber como ela pensou na ocasião,
Mas, de fato, as duas coisas que me ocorrem de dividir com vocês são eliminar o que não faz nada de sentido, que é a C também não faz sentido, porque, de fato, filtração não tem com remoção de grande parte, tá? A D e a E, tanto eu eliminaria e iria para a letra B, desconfortável, eu sei que sim, tá? E a outro olhar que poderia ser dado, que eu imagino aqui, me colocando no lugar deles da banca, é que a decantação ela é uma das etapas, junto com outras ali que estão perto dela, que vão de fato eliminar grande parte dos sólidos. A parte mais grosseira dos sólidos vai sair nessa etapa. Eu vi um vídeo, eu não sei se realmente é a decantação, mas que era uma... que eu fui pesquisar essa função aí, era uma máquina, eu acho que era nessa... isso aí, que ficava girando como se fosse centrifugação, ele ficava girando e aí tudo ia pra baixo, sólidos maiores, todos pra baixo. Eu acho que é isso. Tá, tem... É que não é uma coisa separada, tu vai ter um equipamento dentro da estação de tratamento de água, que vai ter uma movimentação de uma pá grande lá. Eu acho que é. E aí, com essa, não é uma alta velocidade, é uma coisa devagar, assim. E aí tem substâncias químicas dentro, e isso vai ajudar a aglutinar. Então é um monte de coisinhas juntas que levam, de fato, a remoção de grande parte, tá? Mas volto a dizer para vocês que eu achei essa questão mal elaborada. Poderia ter sido feita de forma diferente, tá? Poderia. Não foi. Mas se tratando de Enem, a gente tem que ter bastante malícia no olhar aí, porque tudo é possível se tratando de Enem, né? A começar o que foi o Enem do ano passado, né? Foi toda aquela surpresa fantástica. Eu pensei na filtração como se ela removesse pouca coisa. O resto que sobrou. É o resto que E sobrou. a decantação bastante coisa, Eu pensei nisso. E aí eu acabei acertando. E eu não fiquei em dúvida entre filtração e decantação. Só que eu pensei, a filtração é pouca coisa. E a decantação é muita coisa. Só que aí Pensando nesse... muita gente pensou, mas decantar não é remover, decantar é só decantar. Eu eliminei essa coisa retirada. Não, tá, é só baixar também. Eu pensei nisso. Entendeu, Larinha? Qual Sim, foi a eu dúvida? tirei essa porque não faria sentido. Eu só fiquei com a grande parte ou pequena parte. Eu acertei. Eu acertei essa daí porque eu já tinha ido no colégio. E retirada, né? Aquela retirada ali tá doendo, né? Tá mesmo. Porque quando a gente estuda a decantação, a gente foca muito na ideia do tipo, vai só decantar, que acontece na piscina da nossa casa. Quer dizer, os que tem, né? Casa não tem. Decantou, pronto, tá ali embaixo. Claro que tu separou, de fato separou, mas tá lá, tu não retirou de lá. Só que se tu for pensar num amplo contexto, pegando estação de tratamento de água e na estação de tratamento de esgoto, tá vinculado à parte de retirada de grande parte. Tem até uma questão de algum dos últimos Enems que pergunta bem da frase de uma estação dentro de casa, não uma estação de água, mas tipo de casa, do processo até chegar no esgoto, tipo no esgoto público, pergunta ali qual que é a parte da decantação. E aí tem que marcar a parte que é o tambor, que a água fica parada para descer. Que é só isso, que não tem nada de retirada. Tem até uma questão que deixa isso bem marcado. Eu acho que é um dos últimos. Mas assim, só para contextualizá-los, vamos então assim, ó, estudar hoje, a gente fecha só essas etapas, vamos passar por elas, tá? Tá aqui no slide não, na página do livro, tá lá no final, peraí. Lá na página 30, tá? Lá no final do módulo 2. Então, começando por oxidação. Primeira fase lá da estação de tratamento de água. O que é o tal da oxidação, né? Oxidar tu vai injetar, vai colocar lá para dentro cloro. Já aviso para vocês que o cloro ele é adicionado em outro momento também. Lá no final da estação de tratamento de água, a gente vai ter adição de cloro. Injeção de cloro ou produto sinuar na água para tornar insolúveis os metais presentes, principalmente ferro e manganês, tá? Com isso, esses metais acabam sendo eliminados nas próximas etapas do tratamento. Ocorre ainda a oxidação, obviamente, na matéria orgânica, com os restos de folhas e de algas. Bom,
Então isso é um olhar inicial, né? Depois tu vem para coagulação. E aí a coagulação acontece junto com várias coisas, né? Se tu olhar ali na imagem, deram uma ampliada no slide, tu tem coagulação, floculação e decantação. E é tudo meio que junto, pessoal. Olha que interessante. Tu pega o efluente bruto, que é o que vem para ser tratado, de fora da estação de tratamento de água, tá? Tu adiciona sulfato de alumínio, e eu deixei em destaque ali o sulfato de alumínio, ou o cloreto férrico. E aí isso vai fazer o quê? Vai começar a fazer as partículas se aderirem, tá? E aí é muito interessante isso, porque as partículas se aderem, aí daqui a pouco ela já começa a se formar flocos, aí tu já não chama mais de floculação, tu não chama mais de coagulação, já passa a chamar de floculação. Começou a formar flocos. Esses flocos vão ficar pesados. E vão fazer o quê? Próxima etapa, decantar. Dá para pegar a visão que é tudo muito... são nomes diferentes, mas é tudo muito próximo. Coagula, flocula e decanta. Tá? Então, lendo ali o que está escrito, nessa fase são removidas as partículas de sujeira num tanque, que é o que a Nicole falou. Vai ter um macro tanque que vai estar em movimentação. Ali tem o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico. E no que tu adicionou isso, foi várias etapas ali na sequência. Coagula, flocula e decanta. Nesse tanque é adicionado sulfato de alumínio ou cloreto férrico, produtos químicos que têm o poder de aglomerar ou coagular a sujeira formando flocos. Ao mesmo tempo, adiciona-se, olha aí o cal, ó. O cal, que é também chamado de cal virgem, cal viva, que é representado pela fórmula molecular CaO. Eu já falei para vocês que isso está entre os 16 compostos que mais caem no Enem, o óxido de cálcio, que tem esses nomes, e o Enem gosta de todos esses nomes. Tá? É adicionado esse óxido para o quê? Para otimizar o processo e manter o pH da água no nível adequado. O óxido de cálcio, ele é ácido ou básico? Básico. Ele é básico, tá? É um óxido básico, então ele vai manter o pH alcalino ali no meio, tá? Nessa fase, a água já coagulada movimenta-se de tal forma dentro dos tanques, que os flocos se misturam uns com os outros, ganhando peso, volume e consistência. Então, ó, quando tu já usa a palavra flocos ali, né, formação de flocos, tu já chama isso de floculação. Aí, beleza, decantou. Então, tudo isso acontece, pessoal, dentro de um tanque. Ali, óbvio, é uma imagem de um experimento a nível de laboratório, né, só para dar uma ideia do que seriam essas 3 etapas. Mas indo para o slide que diz flotação, ok? Ali é uma representação de uma coisa real que tem numa estação de tratamento de água. O que é flotar? Aí tem que, olha que maldito nome, né? Flocular, flotar é só para nos dar uma travada no cérebro, né? Flotação com ar dissolvido. Então, olha lá, os flocos decantados separam-se da água e flotam. Vai para cima. É tipo, flutua. Isso aí. Tá? Os flocos decantados separam-se da água e flotam, sendo recolhidos por calhas coletoras. A água sem os flocos vai para os filtros, aí vai para a filtração. Ou seja, depois que removeu essa grande parte de flocos, de sujeira, de material grosso, aí, material bruto, aí vai para a filtração. Como a água ainda contém impurezas que não foram removidas durante a decantação ou flotação, ela acaba passando por filtros constituídos por camadas de areia ou areia e antracitos suportados por cascalhos de diversos tamanhos que retêm a sujeira restante. Então agora vão lá na imagem que eu coloquei e dei uma ampliada ali para vocês se ambientarem. Ó. Então tem a represa, o local de captação, ali tu põe o sulfato de alumínio e o cal, tá?
para fazer aquelas etapas de coagula, flocula e decanta. Então, ó, flocula, decanta, e aí ali vai para o filtro. E aí vocês verem que o filtro nada mais não é o filtro do café. É o filtro, tem carvão ativado, que vai ter afinidade por moléculas apolares. Esse olhar é legal ter. Ah, qual é a etapa da estação de tratamento de água que tem atração por moléculas, substâncias orgânicas, né? Pensando num contexto que tu quer remover um material depois da remoção da grande parte, né? Da retirada de grande parte da sujeira. Então ali tu tens no filtro o carvão ativado, tu tens a areia e o cascalho, que são as pedras. Tá? Então tu força aquela água mais límpida a passar por um monte de coisas, né? De uma maneira forçada ali, para sair depois dessa filtração a água mais límpida possível, tá? Para realmente deixar aquela partícula bem fininha na etapa de filtração. Oi? Na casa dos meus tios que é pra fora tem aqueles filtros de barro, sabe? Sim. E aí, tipo, pega muito gosto do barro. Aí eles compraram, tipo, umas pedras de carvão ativado dentro, porque diz que tira um pouco do gosto. Isso. Por que acontece isso? Porque o filtro de barro tem matéria orgânica, né? Eu tenho filtro de barro em casa também. E o carvão, ele vai ter o carvão ativado, que basicamente é muito carbono, ele vai ter atração por o que está dissolvido ali de matéria orgânica naquela água, o que tem ali de qualquer possibilidade que esteja vinculado ao sabor, porque se tem sabor à água, com certeza é moléculas orgânicas ali para dar aquele sabor, tá? Desse contexto, desse sistema que tem ali. Então, esse carvão vai cumprir esse papel de realmente deixar retido ali. Que, obviamente, de tanto em tanto tempo, lá em casa a gente geralmente troca de 6 em 6 meses, né? Isso. É um filtro que tem, não vejo. É um só. Então não tem muito fluxo. Deve ser poucas pessoas ali. Duas pessoas. Isso é bem legal também, então, porque lá no Nordeste eles não usam muito esses filtros que a gente tem assim de botar na torneira. É mais de barro. A maioria é de barro. Quase todas as casas que tu vai, fica de barro. É o melhor filtro que tem. Pois o meu padrasto comentou que é o melhor pH da água, isso é verdade. E é bem brasileiro, né? Mas não sei até que ponto pode influenciar no pH da água, assim, né? Pois eu fiquei pensando. Porque a água de Rio Grande é diferente da água de Pelotas, porque são empresas diferentes que tratam a água. A gente está entre as 20 piores cidades de tratamento de água do Brasil, você sabia? Ai, que horror. Pelotas. Não sabia. Eu sei disso porque eu fui dar uma aula com o Alexandre, professor de física, lá na ONG, e a gente falou sobre o tema água, e ele trouxe uns dados assim, sobre o tratamento de água no país, e Pelotas está lá entre as 20 piores cidades do Brasil. Quando eu vim de uma vez, eu achava tão legal aqui beber água, e a água era tão boa. E lá, obviamente, ninguém toma água da torneira. Aí eu achava que aqui era bom, então eu vinha pra cá e falava, ai, que delícia, que eu tomo banho e tomo água. Eu achava que a água daqui era muito limpa. Eu sempre aconselho a nunca tomarem água da torneira. A Pelotas Laranjal, ela tá, no caso de quem mora lá, tá saloba, assim, sabe? Denso, então tu sente ela meio doce. Sai do caminhão aqui da rótula dos três. Não. Precisa até de filtro da torneira, não, também. Não, eu tenho um filtro de barro e tenho também um filtro da torneira. Porque às vezes eu tô com preguiça de encher o filtro de barro. E aí na torneira é mais prático, né? Então tem esses dois aí. Só que se você tirar, o filtro tem carvão ativado ali dentro. Se você tirar, ele vai ficar todo amarronzado com o passar do tempo, né? Pra vocês verem como fica retido sujeira ali. Tem noção disso? Tu deixa 6 meses aquela água passando. Aí como é que tu vê, né? O fluxo da água cai no passar do tempo, porque vai ficando cheio de sujeira ali naquele filtro, né? Então, realmente, o meu conselho é óbvio que ninguém vai morrer. Assim espero. Não, se tem condições de ter um filtro, nem seja, uns R$60 uma torneira com filtro já, né? 60, R$70. Coloca na sua residência,
e evita de tomar. Porque comprar água mineral eu acho caro, né? Toda semana. Prof, depois tu vai dar esse assunto, agora vem na cabeça do nada, o que é a gordura? Ah, sim. Eu não ia dar, mas posso dar. Porque eu lembro de um exercício que perguntava o que botava na água dura pra ficar uma água. A água dura é a água que tem ali na sua misturado à água, tu vai ter carbonatos, tu vai ter magnésio. São, dentro da estação de tratamento de água, se ela não fica bem tratada, né, se tu não tem cuidado aí em relação à dosagem do que tu coloca, ela vai ser uma água dura. E aí, como é que a gente vê isso? Ela vai começar a entupir os canos. Né? Porque tu vai ter muito sal dissolvido ali, naquela água. Porque tu vai ter, como é que eu posso te explicar? Tu vai ter o bicarbonato, o íon bicarbonato ali, tu vai ter o íon magnésio ali, que foi usado na estação de tratamento de água, e aí isso vai sair maltratado da estação de tratamento de água, e isso vai deixar a água com pH muito alto, vai deixar a água cheia de íons ali, que vão acabar dentro desse cenário que se encontra ali, né, de variações de temperatura, vai ocasionar um incrustamento, né? Imaginem, não posso explicar isso para vocês. Já viram vamos pensar na água do mar quando evapora a água e fica só o sal. Não fica um pó, e isso vai ficar dentro do cano. E aí isso vai causar um problema na tubulação. E como é que eu torno a água dura bebível ou usável, tipo, para tomar banho? É alguma coisa que faço? Eu lembro de uma questão que tinha uma coisa que botava na água dura para a água ficar água usável. Tem que pensar, tem que botar um reagente químico ali, provavelmente, para reagir e para tirar, para ter mais atração por aquilo ali. Tem uma questão do Enem, eu acho, né? É alguma coisa de água dura. E se nessa questão tivesse flotação, seria a mais certa, por causa dessas calhas removedoras, da grande parte dos sólidos, ela é mais que a decomposição? Sim. Então Sim. aí já mudaria a questão de uma alternativa à flotação. Porque aí tu tem flotação, né? Tu remove. Tá. Sim, tu tira a pá, e vai botando para as calhas algum material particular, né? Que ficaria mais adequado. E eles deixaram passar, né, por algum motivo, porque isso passa por revisão, né, e por teste, eles deixaram passar. Bom, pessoal, depois da estação, depois que a água é tratada, ela está pronta para ir para as casas, né, os reservatórios. Bom, para a gente fechar aqui as 3 últimas etapas, a gente tem a desinfecção, olha o cloro sendo adicionado de novo, tá? O cloro acaba sendo adicionado novamente para eliminar os germes nocivos à saúde e garantir a qualidade da água nas redes de distribuição e nos reservatórios. A gente tem a correção do pH. Aqui, Gil, que pode acontecer isso aí, tá? Essa correção do pH foi feita de forma inadequada. Para proteger as canalizações das redes e das casas contra corrosão ou incrustações, a água recebe uma dosagem de cal que corrige o pH. E para fechar, a fluoretação, que é adicionar o flúor. Isso, eu nem lembrava de anotar no mapa mental ali. Isso, o que vai acontecer, né, gente? Se a gente parar para pensar na nossa alimentação, a gente tem contato com flúor na nossa alimentação? Não tem, né? É muito difícil encontrar flúor na alimentação, diferente do cálcio, do magnésio, do sódio, do potássio, do ferro. E aí, quando o governo entendeu que a gente estava com deficiência em flúor, ele passou a exigir, qual foi a forma, né, que eles contornaram esse problema? Ele passou a exigir a adição de flúor lá no final dessa sessão de tratamento de água, que é uma forma da gente entrar em contato com o flúor. E aí que, consequentemente, iria proporcionar uma redução de cáries. Isso é mundial, será? Ou é brasileiro? Pois é, não sei. No Brasil já existe há bastante tempo isso. Mas no mundo, não sei. Pode ser que sim. Deve ser, sabe? Porque eu acho que isso aqui é uma recomendação
legal. Tá, gente? Eu vou mandar então aí no grupo pra vocês já agora. Tchau, Um videozinho Luiz. deles.